jornada é fora, egresso nosso, e, como eu disse, a última jornada ele era estudante, agora ele está como palestrante aqui para mim, terminando o mestrado dele, terminando o comecinho do ano que vem. Fiquem à vontade, perguntem à vontade, sim, sua vontade. Se tiver obrigatoriedade de sair ou não, por conta de vocês, e eu tenho que pegar. Já fiquem à vontade, qualquer coisa, se precisar me chama, mas depois já está aqui, vocês, se você à vontade de conversar com ele. Tá. Show. Tá, então, boa noite. Boa noite. Todos comparecer aqui. Muito legal que a sala está cheia. Eu não esperava uma sala cheia para ver o que eu vou falar aqui. Mas eu tentei, a todo custo, fazer um negócio que, independente de quantas pessoas ou quem fosse puder estar aqui, conseguisse pelo menos sair daqui com algum tipo de mensagem, algum tipo de ideia do que eu estou tentando passar para vocês. O título da palestra, infelizmente, não conseguiu aparecer na programação, programas técnicos, mas é um título que também não explica muita coisa, e a gente vai entender ele ao longo da palestra, né? Simples versus complexo, meio que uma forma de colocar dois antagônicos, né, lado a lado, e a gente vai dar um olhar mais físico e matemático para essas duas palavras, para tentar entender como é que algo complexo, independente do que seja algo complexo até agora na cabeça de vocês, surge de algo simples, independente do que algo simples seja para vocês. Então, até agora, a gente vai passar por esse tipo de coisa. Então, o Antônio já fez uma apresentação boa o suficiente, então vamos falar. Atualmente ministrando na UFPR e estou aqui graças à mísera bolsa que a CAPES ainda paga, né? Que permite que a gente, pelo menos, tente sobreviver. Então, ainda dá para dizer que a gente agradece ao fornecimento, né, de agência de fomento. Tá, então eu vou começar a palestra com uma frase de um livro muito interessante que eu já recomendo muito, bastante. É um livro quase sobre o tema do que eu vou falar aqui, mas ele é mais voltado quase para uma filosofia dessa que a gente vai falar aqui, né? Então eu recomendo bastante esse livro How Nature Works, que é The Science of Self-Organized Criticality. Não sei se tem tradução em português dele, eu fiz uma tradução livre aqui nessa frase, que é o seguinte: como é que a gente pode começar se perguntando como é que é o universo? Um carro, né? A gente vive um negócio que a gente chama de universo, e o que a gente entende hoje em dia, ele começou com partículas que a gente diz que são partículas elementares, muito pequenas e fundamentais, que estavam livres pelo universo, na verdade. Tem o Big Bang expandiu a expansão do universo. Eu não sou cosmólogo, então não sei os detalhes. Mas a gente tem essa noção, né, meio geral, de que o universo começou em algo completamente simples, em tese, e acabou abrigando coisas como vida, história, economia, literatura e elefantes. Sei lá, coisas que não pareciam surgir daquele emaranhado de coisas que existiam no começo. Então, a pergunta aqui que a gente vai tentar... a gente não vai responder essa pergunta aqui porque é um objetivo muito grande, né? Não tem como responder, mas é para a gente começar a pensar no tema do que a gente vai falar aqui. Né? Então, esse aqui é o Perbach, é um dos caras, é o autor desse livro, que na verdade é quase um dos criadores dessa ideia de criticalidade auto-organizada. A gente não vai falar muito sobre esse termo, porque ele é meio técnico, né? Mas ele vai permear o que a gente está falando aqui. Então, a primeira frase que, depois dessa pergunta, a gente vai para essa frase aqui. As leis da física são simples, mas o universo é complexo. E pode parecer um pouco estranho, né? Essa frase, porque quem é da física, eventualmente, não acha as leis da física simples, né? Quem está falando de física... Quem não é da física também não acha, né? Então, vamos combinar que talvez as leis da física não sejam simples no que a gente entende como simples popularmente, né? E complexo também a gente pensa o que quer dizer que o universo é complexo. Um número complexo? O quê? Não, nada a ver. Calma. Vamos primeiro então, beleza, as leis da física são simples. Quais são as leis da física? As leis da física. Eu vou assassinar aqui, né, o que a gente entende como leis da física, no sentido de, vou resumir elas em duas partes, na verdade em quatro partes, né? Leis de Newton, basicamente uma equação rege o que a gente entende como mecânica clássica, como aquilo que objetos macroscópicos que a gente consegue tocar, esse notebook
esse objeto aqui, uma bola de futebol, né? Como esse P aqui, que é o vetor momento, como a quantidade de movimento das partículas varia no tempo, é determinado pelas forças que agem sobre ele. Beleza. As leis de Newton são legais, funcionam. Essa equação aqui, se você tiver ela, se você souber resolver ela, você consegue fazer 25% da física. A equação de Maxwell, quando você não tem mais partículas macroscópicas, você está trabalhando com um conceito mais abstrato de campos, né? Campos elétricos, magnéticos. Isso aqui surgiu um pouco mais depois, né? As leis de Newton lá do século XVII, XVI, XVII. As equações de Maxwell vieram lá pelo século XIX e continuaram explicando mais algumas coisas, né? Digamos assim, deixou de ser partícula, é um campo. O que é um campo? A gente não vai entrar nesses detalhes, mas a gente tem essas equações. A gente sabe resolver essas equações, tem pessoas no mundo que sabem resolver essas equações, tem pessoas no mundo que descobriram que essas equações regem o comportamento desses objetos aqui, esse campo elétrico, campo magnético, e com isso a gente consegue, hoje em dia, eu consigo apresentar essa palestra. Eu consegui preparar isso aqui no Google Apresentações, a internet funciona, a gente tirou uma foto de um buraco negro semana passada, que depois está aqui a foto, vou mostrar. Então, tudo isso está permeado aqui. Então, a gente domina, de certa forma, essas leis. E aí, século XX, o que eu chamo surgiu o que eu chamo de novas leis da física. No sentido de novas, porque até aqui as coisas eram muito bonitinhas e funcionavam, e aí, de repente, mecânica quântica e relatividade geral, as coisas não funcionam mais tão bem. Só que, por mais que... Eu não vou falar do que isso... Eu só botei isso aqui porque às vezes alguém gosta de ver a equação, né? Mas lá tem um desenho também. Então, a mecânica quântica e a relatividade geral, elas vieram para meio que quebrar aquilo que a gente tinha anteriormente, que era desde Newton e... Quebrar não, para explicar coisas que essas duas coisas aqui não explicavam. A mecânica quântica explicava o muito pequeno, né? Mais o átomo para dentro do átomo, e a relatividade geral explicava galáxias para cima de galáxias, coisas muito grandes. Então, e aí surge, parece, né, existe um certo imaginário, um certo senso comum, né, senso comum não, mas o que se ouve por aí de mecânica quântica é de que ela talvez seja probabilística, de que ela não seja determinística, de que a gente perde algumas informações, de que a mecânica quântica ela impede a gente de conhecer o universo, então a mecânica quântica seria algo que a gente entende como complexo, difícil, e a gente não pode entender o que a mecânica quântica está explicando para a gente. Mas, na verdade, a gente tem a capacidade, por meio de equações, da melhor forma que a gente pode fazer, naquilo que a gente chama de física, descrever os sistemas quânticos. Então, funciona. Então, dá para... Essa equação aqui, a gente resolve, chega num resultado, consegue estudar sistemas, consegue estudar coisas. Mesma coisa na relatividade geral. Prever coisas como buracos negros, isso aqui é uma apresentação do Roger Penrose, que ganhou o Prêmio Nobel em 2020, uma representação da existência de um buraco negro, que é uma região onde o tempo não existe. Prever isso aqui teoricamente, o cara vai lá, faz um desenho bonitinho, e aí de repente a gente está lá tirando foto desse negócio, sendo que a gente nunca... É um buraco negro. Um buraco negro, a ideia é que não sai luz de lá. E aí de repente vai lá e tira a foto dele. Não é tão contra-intuitivo quanto parece, mas, enfim, vem desse tipo de previsão lá da relatividade geral. São coisas que surgiram no século XX. Então, no fim das contas, o que eu estou querendo dizer com as leis da física são simples, mas o universo é complexo? O que eu quero dizer é que essas 4 partes aqui da física que eu separei, como eu falei, a gente tem equações, alguém sabe resolver essas equações, porque alguém inventou, alguém descobriu isso aqui, e a gente sabe lidar com elas. Então, nesse sentido eu quero dizer que elas são simples, tá? Nesse sentido, não que elas são fáceis de resolver, mas elas são determinísticas, a gente, né? Por mais que a mecânica quântica não seja determinística necessariamente, existem muitas discussões sobre isso, mas a gente pode falar nesse sentido. Então, outra coisa que faz com que a gente diga que as leis da física são simples é que elas são invariantes em todo o universo. Foi justamente isso que fez com que a relatividade surgisse, que foi um dos postulados da relatividade do Einstein, que dizia que as leis da física são as mesmas em todo o universo, independente de qual velocidade que você está andando, se você está acelerando, o que você está fazendo. As leis da física são invariantes. Os invariantes é o quê? Dentro desse buraco negro, dentro do buraco negro a gente não sabe.
exatamente no horizonte dele, em qualquer estrela que a gente olha, qualquer galáxia, dentro dessa sala, essas leis aqui, se a gente entende que isso aqui é física, isso aqui funciona. Da mesma forma. Então elas são invariantes, e essa invariância está muito ligada com algo que a gente conhece também na física como simetria, que também foi algo que surgiu no século XX com a Noether, que é matemática, mas que associou essas duas coisas, simetria com leis de conservação, e leis de conservação para quem faz física eu acho que é meio assim, tá vendo o tempo todo, conservação de energia, conservação de momento, conservação de massa. Então a física ela é baseada em cima de coisas que são simétricas e que se conservam. Então nesse sentido ela é simples, tá? Então, beleza, leis da física são simples, é isso. Tá, e aí o que quer dizer que o universo é complexo? O que a gente quer dizer com isso? Aí a gente vai tentar começar a dizer o que a gente quer dizer com isso. Tá, a gente pode começar dizendo, pô, complexo é um negócio com muitas partes. Essa sala aqui tem muita gente, é complexo essa sala. Ou, por exemplo, isso aqui é uma representação do grafeno. Então, um material que tem apenas uma camada de carbono ligado de maneira hexagonal, tem uma série de propriedades físicas interessantes. E geralmente ele é formado por trilhões de um número inimaginável de átomos e tem muitas partes, de fato, né? Olha só, bastante átomos e a gente poderia dizer, pô, isso aqui é complexo? Então, a gente consegue entender isso aqui muito fácil. Não muito fácil, não é uma coisa que às vezes da física. Existem equações, existem estudos que vão lá e dizem, ó, você estuda o grafeno, claro, a gente não exauriu tudo que tem para se estudar sobre o grafeno, mas ele é algo compreensível por meio de equações que vão lá e conseguem prever o comportamento do que está acontecendo aqui. Por exemplo, outra coisa que é composta por muitas partes, o gás que permeia a nossa sala aqui, as moléculas que estão aqui, a gente também tem um número inimaginável de 10 na 23, 10 na 25 moléculas dentro dessa sala de aula. E é um negócio, a gente também poderia dizer, é composto por muitas partes, tem muitas moléculas, então será que isso aqui é complexo? Mas se a gente pegar um ponto dessa sala onde eu estou, ou lá em cima, ou no canto de lá, na média a gente vai conseguir achar o mesmo tipo de comportamento, que é esse aqui, é partícula batendo em partícula, que não consegue diferenciar exatamente o que está acontecendo ou o que não está acontecendo, mas você consegue tratar estatisticamente esse comportamento, certo? Então, não dá para dizer que isso aqui é complicado no sentido de a gente, não tem como descrever essas partículas que estão nessa sala. Então, mesmo que a gente pegue coisas que estão em lados opostos, gases, cristais, coisas que são compostas por muitas partículas, a gente pode, de certa forma, ainda compreender eles muito bem porque eles são uniformes. O gás que compõe essa sala, o grafeno, outras coisas, são uniformes e a gente lembra lá de que eu tinha definido mais ou menos de que essa ideia de invariância, simetria, coisas que são meio que iguais ao longo independente de quantas partes ela é formada, são simples. Então, muitas partes é diferente de complexo. Então, não tem necessariamente relação. Então, a gente exclui isso da jogada. Só que a gente não vive num mundo que é simples, como eu falei, um universo complexo. Tá? O que faz a gente dizer então que o universo é complexo? Bom, ele não é simples, não é regular e não é periódico. A gente sai de um negócio que é, sei lá, uma supernova e a gente vai parar na existência de florestas e elefantes, coisas que não eram, que não são nem um pouco iguais. Isso aqui e isso aqui estão convivendo no mesmo local do espaço, o universo é gigantesco, mas essas duas coisas aqui estão muito próximas uma das outras. Se vocês olharem para fora, vocês vão olhar uma série de coisas, ou até mesmo na nossa sala, a gente vai olhar para várias pessoas, todas elas são muito diferentes umas das outras, em física ou internamente. Então a gente não vive nesse mundo aqui, onde a gente olha para um canto, esse aqui é parecido, esse lado é parecido com esse aqui, essa estrutura está aqui também, a gente não vê uniformidade no mundo que a gente vive, certo? Então, se a gente olhar pela janela, ou olhar para essa sala mesmo, a gente vai ver que existe muita variabilidade em qualquer ponto do universo. Né? Então, aí a gente vai começar a entrar no que eu quero dizer de complexidade. Né? O universo é diverso. Né? Então, a gente pode dizer que complexidade é igual a variabilidade. Então, a gente
sai da ideia de que algo complexo é algo que talvez seja só feito por muitas partes, mas sim que algo complexo é algo que varia, que não tem padrão, que você não consegue olhar para uma parte do teu sistema, tentar olhar para uma parte completamente diferente e a partir de uma observação você prever exatamente o outro lado, porque muda muito, né? Que nem você olhar para vamos supor que você é um alienígena, ou a gente manda essa foto aqui para uma civilização extraterrestre. Ela nunca vai ter como supor que existem elefantes aqui na Terra. E mesmo que a gente mande a teoria da evolução para ela, existem árvores, e a gente manda um texto explicando a teoria da evolução. E a gente diz, moléculas se formaram, DNA e tal, eles nunca vão chegar num elefante. Porque, ou se chegarem, parabéns, mas tipo assim, não, entende o que eu quero dizer com a variabilidade. Né? Então, complexidade igual a variabilidade é a nossa definição de complexidade. E aí eu gostaria de também trazer mais uma frase do livro do Bach, que é, as leis da física elas podem explicar como que uma maçã cai, mas não porque que o Newton, que era parte do mundo complexo, observava ela cair. Essa história da maçã é balela, tá? Mas vamos pegar e fingir que ela era realmente o que aconteceu e tal. Newton observou a maçã cair. A partir dessa observação, ele explicou por que a maçã caiu. Só que por que diabos ele estava sentado aqui? Por que essa fonte estava aqui? Por que ele não estava, sei lá, tomando um café, um chá, né? Não estava tomando um chá à tarde? Não dá para explicar. Então eu achei essa frase legal que dá para, digamos assim, condensar o que a gente estava falando até agora. Beleza, uma pausa. Alguém tem pergunta? Se quiser falar alguma coisa, vocês podem abrir o microfone. Tá, então a gente vai fazer uma conexão agora. Né? A gente vai pensar em duas esferas do que a gente está falando. A esfera de coisas simples e a esfera de coisas complexas. E existem esses dois caminhos, existem sistemas simples que podem gerar complexidade, que é o caminho que a gente vai fazer. A gente vai ver como é que sistemas simples vão cair em sistemas complexos. Mas também a gente poderia ter o caso contrário, de coisas complexas gerarem coisas muito simples, que também existe, e é muito bonito, tá? Mas a gente vai focar nessa direção aqui, nesse sentido de simples para complexo. Então, eu vou começar, ainda bem devagarinho, a gente vai falar sobre uma certa forma de pensar o que a gente entende como ciência. A gente estuda, acho que todo mundo aqui tem um mínimo interesse naquilo que a gente tem como ciência. E a gente pode, a gente tem duas esferas, aqui essas duas esferas se modificam para previsível e imprevisível. Por quê? Né? E o que eu quero dizer com isso? E o que esse título aqui, Ciência e Storytelling, quer dizer? Quando a gente define coisas como a gente começa a estudar coisas como física, como química, ou outras, biologia molecular, existem padrões, como eu falei, que permitem que a gente crie equações, crie modelos teóricos que vão explicar o futuro daquilo que a gente está estudando aqui. Eu consigo realizar previsões sobre onde é que uma bola vai cair quando eu lançar ela, por exemplo. Agora, isso aqui seria o que eu chamo de ramo previsível da ciência. E aqui a gente vai para o ramo imprevisível, e aqui que entra o tal do storytelling, que é o ato de contar histórias. A história entra aqui por razões, né, contar histórias, mas evolução e economia são coisas, são áreas da ciência em que a gente não pode dizer que a gente consegue prever alguma coisa baseada no que se estuda nessas áreas. Eu não estou dizendo que os caras, não estou desmerecendo, pelo amor de Deus. Isso aqui acreditem em historiadores, acreditem em evolução, economia não é sacanagem, mas vamos lá. O que eu quero dizer aqui é que a gente consegue estudar história, a gente consegue estudar evolução e economia, não com base em causalidade, necessariamente. Tipo, a gente às vezes não consegue entender por que um evento histórico específico aconteceu. No fim das contas, a gente acaba se obrigando apenas a contar o fato dele ter acontecido, porque os motivos eles estão dentro da cabeça de quem fez o ato histórico, das pessoas que participaram daquele momento. A evolução é a mesma coisa. Não tem como a gente exatamente partir de genética molecular, biologia molecular, fazer todo
uma simulação do mundo, a gente precisaria fazer literalmente a simulação do mundo inteiro para prever alguma coisa em evolução. Então é nesse sentido que esse tipo de ciência aqui está relacionado com contar história, que você, não no sentido pejorativo, você está contando história, no sentido de essa ciência ela vem sendo, ela sobe em cima da ideia que você funciona a partir de você contar uma história, você explicar os fenômenos sem necessariamente partir das causas, né? Ao contrário do que a física, química, biologia. Aqui também a gente, né, às vezes acaba precisando recorrer a outras coisas, mas estou entendendo o ponto. Aqui eu queria aproveitar para citar Isaac Asimov, a ideia da trilogia Fundação, que ele propõe uma tal de psicohistória. O nome não diz nada, é meio que uma ponte entre essas duas coisas aqui. A psicohistória seria um ramo da ciência, da matemática e da história e da psicologia que surge no instante futuro em que a humanidade evoluiu a ponto de que isso aqui seja uma coisa só, em que na verdade a gente usa matemática para prever matemática e estatística para prever a evolução do futuro, e a história, a evolução se torna coisas previsíveis, a gente consegue, e aí um livro, eu não vou obviamente contar, mas o começo do livro é esse cara aqui, que é o criador dessa teoria, ele prevê o fim do Império Galáctico vigente. E aí ele diz que a única forma de você sobreviver é você salvando todos os cientistas e criando uma grande biblioteca para salvar o conhecimento, porque o Império Galáctico vai cair e a humanidade vai sucumbir se a gente não fizer o que ele falar, porque ele sabe o que é psicohistória, ele estudou isso aí. Só que isso aqui é ficção, né? Então a gente não sem isso aqui, né? Então existe essa diferença, a gente não consegue chegar ali. Tá. E aí eu vou começar agora, de novo, mais uma pausa, se alguém quiser falar alguma coisa, né? Para daí a gente começar a falar um pouco de modelos um pouco mais físicos do que a gente veio falando até agora, que até agora foi uma contextualização, quase que eu fiz exatamente, né, isso aqui, fiquei contando história, falando de coisas, não entrei em detalhes. Então a gente vai entrar num dos modelos que, eu não estudo esse modelo, mas ele tem muito a ver com o que a gente vai ver ao longo da palestra, né? Então, modelo de pilha de areia, aqui a gente vai começar a abstrair algumas coisas, tá? Então, fiquem tranquilos, as coisas vão se tiverem dúvidas, né, não é nada demais. A gente só vai começar falando sobre, vamos imaginar, porque assim, a gente vai trabalhar com coisas simples, tá? A gente vai começar trabalhando com coisas simples, e aí a gente vai chegar em coisas que a gente vai entender como complicadas. Vamos criar uma caixa de areia. Como assim uma caixa de areia? Uma tabela onde a gente vai colocar números. Uma brincadeira, em princípio uma brincadeira. A gente vai sortear uma dessas regiões aqui e a gente vai colocar um grão de areia. Tá? Cada número aqui, o número aqui é o número de grãos de areia que tem em cada um desses sítios aqui. Vai sortear um, pode ser sempre no centro, tanto faz na verdade. A gente vai colocar um grão de areia. E aí a gente vai continuar fazendo isso. A gente vai sortear um, colocar um grão de areia, sortear um, colocar um grão de areia, vai ficar fazendo isso aqui por um bom tempo, até que a gente, a imagem que a gente tem do livro, que é o livro que está fazendo essas tabelas, vai ficar uma resolução ruim, mas vocês conseguem ler. Aí vai chegar num ponto que vai ter um sítio que vai ter um grão de areia, outro vai ter dois, outro vai ter 0, 2, 3. Beleza, a gente vai chegar num ponto que a gente vai povoar de grãos de areia esse nossa grade aqui que a gente inventou. Vai chegar num ponto que a gente vai ter 4 grãos de areia num ponto, e aí eu vou criar uma regra. Sempre que tiver 4 grãos de areia num sítio, esse grão de areia vai sofrer uma avalanche. Meio que na ideia, né, de você construir um castelo de areia, pingando grãos de areia, você começa a pingar um grão, chega num ponto que a tua pilha está muito alta e eventualmente ela vai sofrer algo que a gente vai chamar de avalanche. A gente vai começar a falar essa palavra avalanche por bastante tempo, né? Mas avalanche numa pilha de areia talvez não seja tão incrível quanto o nome diz, né? Avalanche de neve, mas é a mesma ideia. Então acumula muita coisa numa região e basicamente a gravidade faz o fato das coisas caírem. Então você chega num ponto que você tem 4, essa é a nossa regra. Chegou a 4, isso aqui vai zerar. A gente vai perder todos os grãos de areia que tinham aqui. E para onde é que vão isso aqui? A gente precisa conservar as coisas, a física ainda precisa funcionar, porque a gente não some com os grãos de areia. Eles vão para os vizinhos, vai indo para cada um dos 4 vizinhos
logo ao lado, né? Então, aqui tinha 4, de repente vai ter 0, e os do lado cada um vai ter 1 a mais. Só que vocês vão perceber que chega num ponto em que, beleza, tem 4 aqui, aconteceu a avalanche, ou seja, os vizinhos começaram a ter, receberam cada um grão de areia, mas aí os vizinhos também chegaram a 4. E aí esses vizinhos também vão ter que sofrer a sua avalanche. E aí, aqui, essa aqui é a primeira figura, essa aqui, a segunda figura, essa aqui, a terceira. E os vizinhos também têm 4 grãos de areia. Então tem que seguir a regra. Esses daqui vão perder e de repente os outros vizinhos também vão ter mais. A gente vai achar mais sítios com 4 grãos. Aí cada um desses 4 vai perder, daí vai ter um número com 4 que vai continuar sofrendo esse avanço e vai continuar. Perceba que é uma reação em cadeia, né? A gente, um momento, um instante onde um grão de areia foi colocado, fez com que uma reação em cadeia surgisse, onde os vários sítios começassem a ter grãos de areia, 4 grãos de areia que gerassem as avalanches e gerassem as avalanches. E no fim das contas a gente saiu de um estado inicial estável, tranquilo, as coisas estavam boas, né? Você não podia dizer que isso aqui tá um problema, dá problema. Não vai dar problema. Aí caiu um grão de areia aqui, putz. De repente o estado é completamente diferente, se você comparar os números aqui, poucos vão bater, se alguns bater é coincidência quase, e a gente gerou uma avalanche de tamanho 8, ou seja, foram 8 quadradinhos onde surgiram avalanches, onde aconteceu isso aí. E a gente pode pensar isso relacionar com eventos, sei lá, eventos catastróficos. Né? A gente tinha um estado, que aí a gente chama de estado crítico, que é um estado do sistema onde, se não necessariamente uma pequena mudança vai gerar uma catástrofe, mas existem alguns tipos de acontecimentos que podem gerar avalanches gigantescas que vão passar por todo o nosso sistema e não vão ficar localizados. É quase como você pegar cair um grão de neve no Monte Everest e gera uma avalanche no Monte Everest inteiro, neve descendo. Eu não sei se isso acontece, mas é o que a gente está tentando supor. Então, a gente vai começar a trabalhar com a ideia de tamanho de uma avalanche, tamanho total, né? Quantas avalanches aconteceram? 8, beleza. E aí a gente pode contar qual é a distribuição do tamanho de avalanches desse modelo de pilha de areia. O que eu quero dizer com distribuição? Quantas avalanches, vamos supor que a gente continue evoluindo mesmo esse estado final, a gente continue colocando grãos de areia aqui e procurando, porque aqui acabou, não tem mais avalanche, mas aí eventualmente a gente coloca um outro pontinho aqui, vai dar uma avalanche, nesse 3 ali, vai dar 1, mas quantas outras vão se suceder? Será que serão 8? Será que serão 3? Será que serão 20? A gente vai tentar contar quantas avalanches de tamanho 8 acontecem, quantas de tamanho 1, quantas de tamanho 2, quantas de tamanho 3, a gente vai fazer uma distribuição. E essa distribuição, quando a gente olha no gráfico de log, né, escala logarítmica do tamanho da avalanche e escala logarítmica da probabilidade, aqui está normalizado, então a probabilidade de que essa avalanche aconteça é uma linha reta, ou seja, a gente tem uma lei de potência, né? A gente tem que o log da distribuição do tamanho das avalanches é menos um coeficiente angular vezes o log do tamanho da avalanche. E se a gente só rearranja os termos aqui, eventualmente, eu vou pular esses passos, mas acreditem, né, pessoal da pedagogia, né? Se não seguir esses passos, entendam, né, que isso aqui é uma regra muito curiosa, né, que apareceu aqui, né, uma lei de potência. A gente chama de lei de potência porque a gente tem que o tamanho da avalanche, a probabilidade de que essa avalanche de tamanho S aconteça é proporcional ao tamanho dela elevado a um certo valor, um certo expoente, né? E isso gera uma linha reta. E esse está relacionado justamente com a inclinação dessa reta. Tá. Só que, beleza, a gente está aqui falando de quadradinhos e pilhas de areia, né, a princípio. Você deve estar achando bem chato. Eu acharia chato, tipo, se fosse só isso. Mas a verdade é que existe um negócio que a gente vai fazer o negócio parecer um pouco mais. Para mim, faz parecer mais legal, se vocês vão achar legal, é outra história. Mas
vai fazer com que a gente perceba que esse comportamento aqui, que surgiu num sistema, que a gente... Esse sistema não existe, não existe isso aqui na natureza. Mas daí você pega outros sistemas ou coisas que existem na natureza, como por exemplo terremotos, e você pega a magnitude do terremoto pela probabilidade de que essa magnitude aconteça, se você tem a mesma linha reta no gráfico de lógica. Então, você sai de um modelo completamente nada a ver com nada, eu concordo com você, e você vai para um modelo que talvez explique coisas que envolvam catástrofes naturais, como terremotos. A gente começa a perceber que talvez exista algo muito fundamental que faça com que mesmo o sistema que a gente vai entender, terremoto e a crosta terrestre, a Terra inteira, a gente pode entender como um sistema complexo. Vocês vão concordar com isso pela nossa definição. A Terra não é uniforme, a gente não tem nenhum tipo de previsibilidade nas coisas que acontecem, então a gente pode dizer que a Terra é complexa. Então, algo extremamente complexo gera essa lei extremamente simples aqui, uma linha reta num gráfico de log. Para quem fez laboratório de física sabe que isso aqui a gente faz direto. Então, tá lá, beleza. Aí, porra, um certo dia, nada a ver com um terremoto, um cara decidiu pensar o seguinte, pô, a Noruega é bonita, né? Esse aqui é a Noruega. Um mapa da Noruega, né? Não é a Noruega, uma representação. Ele pensou, pô, esses fiordes, eles chamam de fiordes, pô, bonito isso aqui, né? Pô, grandes, né? Quão grande é? Eu quero construir uma estrada que passe por todas essas regiões aqui da borda da costa da Noruega, para construir uma estrada. Ele vai fazer um levantamento para saber quanto é que custa para montar essas estradas aqui, né? Aí ele vai lá e manda engenheiros ou físicos e matemáticos, geralmente ele vai mandar físicos, né? Vamos supor que ele mande físicos, né? Aí o físico vai lá, ele vai pensar o seguinte, não, como é que eu vou contar o tamanho, como é que eu vou medir o tamanho da costa da Noruega? Eu vou pegar uma trena e vou sair esticando? Não, sacanagem. Eu vou pegar um mapa, que é uma representação gráfica, e eu vou fazer quadradinhos. E se no meu quadradinho eu tiver uma parte da costa da Noruega, eu vou dizer que esse quadradinho ali faz parte da costa da Noruega, eu vou transformar a Noruega em uma imagem digital, pixels da Noruega. Quanto maior o pixel, mais borrada vai ficar a imagem, ou seja, em princípio menor é o tamanho da costa que a gente vai obter, porque quanto mais, vamos supor que esse tamanho de quadradinho vai dar um comprimento que a gente vai dizer, sei lá, deu 10 mil quilômetros. 10 mil quilômetros. Aí vamos diminuir o tamanho desse quadradinho. O que vocês diriam se eu diminuísse o tamanho do quadradinho? Sobre o tamanho da costa da Noruega. Vocês entenderam a pergunta? Eu estou explicando bem. O que acontece com o tamanho da costa da Noruega? Se eu usar metade, dividir esse quadradinho em 4, não precisa, só diminuir o tamanho. Vocês, quem aqui, vocês querem fazer uma pergunta? Levantar a mão, não? Quem acha que vai aumentar o tamanho da costa diminuindo o tamanho do quadradinho? Alguém acha que vai diminuir o tamanho da costa? Ou quem não sabe? Importante. Importante. Então, eu vou revelar. Faltou vai ficar igual. Oi? Faltou vai ficar igual. Tu acha que vai ficar igual? Você quer voltar em igual? Alguém acha que vai ficar igual? Tem essa dúvida? Então, a questão é que se a gente diminui o tamanho do quadrado, quer dizer, se a gente aumenta, aqui o quadrado está ao contrário, né? Então vamos pensar assim, a gente começou com um quadrado grande, obteve um comprimento pequeno. Diminuindo o tamanho do quadrado, a gente obtém cada vez um comprimento da costa maior. Só que se a gente pega um gráfico de log disso aqui, o comprimento aumenta linearmente. Então assim, é uma lei de potência que faz com que a gente aumente o tamanho da costa da Noruega conforme a gente vai diminuindo o tamanho do quadradinho que a gente usa, conforme a gente vai aumentando a resolução da imagem, a gente vai contando de uma maneira um pouquinho mais aproximada. Só que em tese a gente nunca chegaria no fim, né? Porque isso aqui deveria continuar para sempre e a gente nunca ia. No final dos contos, a gente poderia pegar o tamanho de um átomo e contar quantos átomos estão enfileirados e a gente obter um tamanho gigantesco e aí o cara que pediu para fazer essa estrada vai superfaturar a obra. Vai acontecer. Mas o ponto é, a gente tem uma linha reta e a gente tem linhas retas.
e linhas retas aparecem demais em gráficos de log e coisas que são complicadas. Né? Mais para quem é da física eventualmente, que estiver interessado, esse livro aqui, Fractais, tem a ver com isso aqui. Né? Tem disponível online nesse link aqui. Se alguém quiser, no final da palestra eu deixo o meu e-mail ali, vocês conseguem, eu posso mandar esse link, posso mandar a palestra, enfim. Eu não li o livro, obviamente, porque também a gente não tem que ler todas as coisas, mas foi daqui que eu tirei essas coisas daqui. E se eu tivesse tempo para ler, eu leria. Então eu recomendo que vocês leiam mais sobre isso. Outras coisas que seguem linhas retas, só para a gente terminar de falar de linhas retas em gráficos de log. O tamanho de cidades e o número de cidades que tem esse tamanho. Cidades em milhares de habitantes. Cidades com 10 milhões de habitantes, isso aqui em 1949, tá? Foi quando o cara chegou disso aqui. Em 1949, quando cerca de uma cidade tinha aproximadamente 10 milhões de habitantes, cerca de 10 cidades tinham aproximadamente 1 milhão de habitantes, 100 cidades aproximadamente, daí vai dar uma caída aqui no gráfico, né? Mas percebam que existe uma queda. Quanto maior a cidade, quanto maior a cidade, menos cidades existem com aquele tamanho. Existem mais cidades no mundo pequenas do que cidades grandes. Então essa lei, e não precisava ser essa linha reta aqui, podia ser qualquer tipo de curva, mas é uma linha reta. E a gente também tem que concordar que a distribuição da ocupação humana no planeta Terra é completamente aleatória, complexa e varia de país para país, de cidade para cidade, de estado do país para... Só que mesmo assim, você pega qualquer região do mundo, você vai achar alguma coisa parecida com isso. A última. Distribuição de palavras num livro, eu não sei que livro que é esse, mas na língua inglesa. Na língua inglesa. The é a palavra mais provável de você encontrar no livro, e aí você diminui essa probabilidade conforme você vai pegando palavras que ocorrem menos frequentemente, e essa diminuição ela é também uma lei de potência. Então a gente percebe que comportamentos que a gente entende como universais, essas leis de potência, essas linhas retas em gráficos de log, surgem em modelos simples, né? Como por exemplo aquele modelo da pilha de areia. Né? Então, a gente pode se perguntar qual que é o modelo mais simples que a gente pode encontrar algum traço de complexidade. Como simples a gente pode simplificar a situação do problema para transformar ele e ainda assim encontrar coisas como esses gráficos e coisas que serão complicadas de escrever. Então, primeiro só falar um pouquinho sobre essa filosofia de a gente usar modelos simples. Né? Quando tudo falhar, você assume uma vaca esférica no vácuo. É útil. Porque a gente não consegue colocar uma vaca de verdade para estudar dentro de um computador e entender como é que uma vaca funciona. A gente não consegue pegar um sapo, colocar lá, a gente não consegue pegar o planeta Terra. A gente está num dia frio, a gente não consegue pegar o clima de 3 dias atrás, colocar dentro do computador, pegar o clima, eu digo, o ar que está aqui dentro, colocar no computador e dizer para o como é que vai ser o clima daqui a 2 dias? Não dá. Então a gente precisa achar uma forma mais fácil do que o mundo. Então o mundo é completamente impossível de ser captado da maneira que ele é. Então a gente precisa simplificar. Então essa é a ideia de a gente usar modelos simples. E físicos gostam de fazer isso. Físicos gostam porque é uma abordagem diferente, vamos dizer assim. Porque você pega, por exemplo, um engenheiro, ele precisa se preocupar com os detalhes da construção. Vamos supor, um engenheiro civil, ele precisa se preocupar com os detalhes da construção que ele vai assinar, porque se ele assinar um negócio que ele não se preocupou com um certo detalhe, provavelmente aquele prédio vai cair, vai matar algumas pessoas, isso vai ser ruim para ele, para várias pessoas. Agora, se o físico assumir um negócio talvez errado no princípio, teoricamente, o que ele perde com isso? Né? Então a gente vive nessa de tipo, vou dar uma pirada aqui, vou inventar um negócio que talvez nem dê nada, mas às vezes dá. E aí as coisas funcionam. Talvez tenha menos responsabilidade a princípio, mas geram coisas que depois acabam sendo... O Newton não pensava que a gente ia conseguir, sei lá, ou o Newton, não, talvez o Maxwell, que desenvolveu as leis de Maxwell, não pensava que eu ia estar falando sobre esse tipo de coisa aqui, usando um projetor que projeta luz, usando a internet para
para fazer isso aqui. Se ele soubesse das consequências, talvez ele não teria feito, né? Talvez não seja das melhores ideias. Mas acontece que aconteceu. Ele foi lá, estudou um modelo mais simplificado de campos elétricos, campos magnéticos, e de repente surgiu o que a gente tem hoje em dia. Então, a gente vai começar construindo uma regra extremamente simples. Assim, impossível ser mais simples que isso. A gente vai pegar números naturais. Tá? Então, todo mundo aqui familiarizado com números naturais. 1, 2, 3, 0. Aí a gente descobre. Então, vamos trabalhar com números naturais e a gente vai criar só um pequeno percalço. A gente vai vai criar uma regra para transformar esses números. Uma vai ser para números pares e a outra vai ser para números ímpares. Se a gente tiver um número par, a gente vai dividir esse número par por 2. Se a gente tiver um número ímpar, a gente vai multiplicar por 3 e somar 1. Pode dar isso para uma criança de... Não sei quando é que as crianças aprendem a fazer isso aqui. Mas... Dá para ver hoje em dia? 5, 6, 10. 10 anos, vai. 10 anos a pessoa sabe dividir por 2, multiplicar por 3 e somar 1. Então, a gente pode... colocar uma equação, bonitinho. Se a gente tem n em um tempo t, n é um número natural. Pode ser uma quantidade de... Pode ser uma regra para você, sei lá, contar o número de... a quantidade de grãos de arroz num prato. Não faz sentido nenhum, mas vamos... Né? Então, se o número de grãos de arroz for par, você divide por 2, se for ímpar, você multiplica esse número por 3 e ainda soma mais um grão. E aí você vai ter o número de grãos na safra seguinte. E aí você vai fazendo isso aqui aleatoriamente para ver quantos grãos de arroz vão sobrar naquele saco. Mais ou menos isso. Vamos supor que a gente comece com 5 grãos de arroz. É fácil contar até 5, tá tranquilo. Se a gente tem 5, 5 é ímpar, então a gente multiplica 5 por 3, soma 1, a gente vai chegar em 16 grãos de arroz, você vai pensar, opa, legal, vou ganhar grãos de arroz aqui. Pô, 16 é par, né? É 16, divide por 2. Aí chega em 8, aí 8 continua sendo par, divide por 2, que é 4. Aí você já tem menos que ele tinha antes no começo, você já quer parar de brincar. Aí quando você vê, você tem 2, e aí você tem 1. Sai com 5, você tem 1. Você pensa, pô, perdi dinheiro aqui, perdi arroz, né? Aí você pensa, pô, 1 é ímpar. 1 é ímpar. Não vou dividir por 2, 1. Vou multiplicar por 3 e somar 1. Aí eu caio no 4. Aí o 4 vai por 2, cai para 1 e meio que não sai mais de cá. Então, o que aconteceu aqui é bem simples, né? Então, a gente cria uma regra simples, a gente criou uma regra bem simples. A gente começa com um número, vai multiplicando, somando, diminuindo, e chega em 1, aí chega e volta para 4, 2, 1, 4, 2, 1. Começamos no 5. A gente chama isso aí de mapa de plots porque foi o primeiro cara que, por algum motivo, achou que isso aí era interessante se estudar. Então, foi o primeiro cara que disse, pô, deve ser legal isso aí pra caramba. E aí surgiu um negócio que é a conjectura ainda. Que a gente, né, na matemática, a gente não pode dizer que algo é algo sem provar esse algo. É muito rigorosa a situação. Então, eu vim aqui e eu mostrei para vocês que do 5 eu cheguei em 1. Se vocês quiserem brincar, você pega qualquer outro número aí. Alguém diz um número aí, né? 7. 7, boa. 7 é ímpar. Multiplica por 3 e soma 1 para mim. 22. 22 é? Par. Continua. Vai dar 11, que daí multiplica por 3, que vai dar 33, mais 1 vai dar 34, que divide por 2, vai ficar 17, e daí multiplica por 3, 51, daí mais 1, 52, divide por 2, que vai ficar 26, que divide por 2, que vai ficar 13, que daí vai ter que multiplicar de novo por 3, 39 mais 1, 40, vai dividir por 2, vai ficar 20, vai dividir por 2, vai ficar 10, dividir por 2, vai ficar 5. Ele vai chegar ali e daí vai fazer aquele processo e vai chegar no 1. Pronto. E aí acabou a memória. Pronto, eu vou pra casa, tchau. Tá, alguém mais quer? Não. A questão é que os matemáticos já testaram isso aqui pra caramba. O 7 dá, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12. E a conjectura de qualquer número natural, conjectura porque a gente só conjectura, a gente só imagina que isso seja válido, a gente não conseguiu provar isso ainda, é que sucessivas aplicações disso aí, pega qualquer número natural e vai chegar sempre no 1. Ou seja, a pessoa que vai brincar com grãos de arroz para tentar chegar em algum valor de grão de arroz maior do que 1 vai chegar.
Esse livro aqui eu vou recomendar, mas é só para dizer que assim, é daqui. Esse livro aqui tem a Bíblia que se tem sobre isso, mas o que se sabe é que a matemática ainda não está pronta para esse tipo de problema, pelo menos é o que os matemáticos dizem, né? O Hermes diz esse tipo de coisa. Mas aí que tá, né? Porque parece muito simples. Tipo assim, testa um número, testa mais um, testa outro, é só ir testando e onde é que você para? Né? Onde é que você para? Na verdade, os matemáticos e computeiros do mundo fizeram um teste para todos os números naturais menores do que 5 vezes 10 na 60. Não tem nem nome para esse número aqui. Né? 5 vezes 10 na 60. Todos os números naturais menores do que 5 vezes 10 na 60, em 2015 e tal. Se eu não procurar, talvez já aumentou isso aqui. Se quiser tentar fazer, se alguém quiser tentar fazer, fala com o Antônio que ele está interessado. Então todos os números naturais até 5 vezes 10 na 60 funcionam. Então alguém teve a paciência aqui. Como é que é o nome? Isaías. O Isaías teve de fazer com o 7 e com mais 5 vezes 10 na 60 menos 1 números. O maior número que já verificaram é 2 na 100 menos 1. Não, 2 na 100 mil menos 1. Então, tipo, esse número aqui, quem é que precisa desse número aqui? Cara, em 2018 esses 3 caras aqui tiveram 4, né? Tiveram essa ideia brilhante de fazer isso aqui. Se alguém quiser tentar o mais um aqui, também é uma boa tentativa, dá para publicar, é interessante. Aí um matemático extremamente competente da atualidade, talvez um dos maiores gênios vivos ainda, gênio é uma palavra complicada, né? Mas o Terence Tao ganhou medalha Fields e sabe muito sobre muitas coisas. Ele disse que, bom, em termos matemáticos, isso aqui são palavras que não dizem nada, mas para algum matemático isso aqui talvez faça sentido. Quase todas as órbitas atingem valores quase limitados. Ele não provou nada, só disse que quase algo, quase tal. É rigoroso, parece brincadeira, mas é rigoroso. Ele tem um artigo de 60 páginas mostrando por que esse tipo aqui faz sentido. Né? Então, beleza. Eu não quero saber se isso aqui é. Gostaria de saber se seria legal, mas não é o meu objetivo aqui. O meu objetivo é saber como é que esses números se comportam quando são evoluídos. Porque, tá, o Isaías fez, pô, começava em 7, daí de repente estava nos 52, daí no 13, tá, de repente caiu em 1. Tá. Como é que, começando com qualquer número, o que acontece com esses números? Pô, começa no 19, que o computador sabe fazer pra gente muito bem. Sobe até lá no 44, vai, cai no 26, pô, legal, também, 26 cai no 1. O 27, pô, ele faz uma viagem gigantesca até lá em 5 mil quase. Vai longe, o cara tá achando que tá ganhando dinheiro aqui, né? Se tiver com um grão de arroz. Ah, porra, é melhor parar aqui, né? Mas aí o cara pensa, pô, subiu tanto, vai subir de novo. Não, assim não. Então, e olha que dinâmica mais rica, talvez, você pode dizer, porque o 26 para aqui cai rapidinho em 9 passos. O 27, que é o número seguinte, demora mais de 70 passos para cair em 1. Por quê? Que tipo de está acontecendo aqui? A gente chama isso aqui de sequências de granizo, porque o granizo, quando se forma, ele sobe, aí ele congela. Na verdade, a gota d'água é levada para cima por correntes quentes, sobe, daí lá em cima está mais frio, congela, daí ela cai. Mas de repente tem outra corrente quente que leva esse grão de areia, grão de água, granizo, para cima, congela, cai, até que ele se torne grande o suficiente para cair ao chão. Então a gente chama isso de sequência de granizo. Então a nossa ideia é entender, o que eu estou tentando chegar aqui é entender como é que essas sequências, que a gente chama de sequência de granizo, podem gerar, ou se elas podem gerar algum tipo de coisa que a gente entende como complexidade. Esse é o nosso objetivo. Então a gente fez todo esse panorama aí para tentar pensar em como é que isso aí gera algum tipo de... Será que isso aí gera alguma coisa parecida com aqueles gráficos de lineares lá? Qual que é a cara para eu pegar um número muito grande? Como é que ele vai decair? Será que eu vou achar um número que sobe um monte para depois cair? O que acontece, né? Várias perguntas podem surgir. Isso não é de interesse necessariamente dos matemáticos, vai passar a ser de interesse de talvez físicos que queiram fazer um tipo de abordagem estatística e talvez usar isso, naquela ideia de modelos de vacas esféricas que são muito simples, mas que
na verdade, podem talvez eventualmente dar em alguma coisa. Então a gente vai trabalhar com métodos estatísticos e para trabalhar com métodos estatísticos a gente vai precisar de condições iniciais, números muito maiores, exorbitantemente grandes, para fazer esse tipo de coisa. Porque a gente precisa de estatística, e estatística funciona melhor em números grandes, né? Números grandes ajudam a gente a fazer estatística de maneira mais interessante. Aí a gente vai fazer um processo que depois a gente vai entender de transformar essas. Isso aqui já vai se tornando um pouco mais técnico, mas assim, os passos que a gente vai seguir para chegar numa conclusão final. Né? Porque essa série, quando a gente fala de série, isso aqui é o que a gente chama de série. Isso aqui não é estacionário. O que eu quero dizer com estacionário é que pensa na posição de uma partícula dentro dessa sala. Né? Ela, na média, ela vai ficar geralmente na mesma posição. Ela vai cair, subir, descer, mas vai ter correntes levantando e descendo ela. E a gente pode dizer que o ar nessa sala é estacionário, a não ser que a gente abra muitas cortinas ou tenha vento. Então, algo estacionário seria algo que permaneceria quase no mesmo estado. Isso aqui, para números pequenos, vocês veem que já não acontece. Então, como é que a gente pode transformar isso em algo estacionário? E a gente vai usar alguns métodos de análise de séries temporais, que vêm tanto da matemática quanto da física, para fazer análise das sequências, caracterizar o tipo de movimento que está acontecendo. E aí sim tentar definir alguma coisa como avalanches, e estudar qual é a frequência que essas avalanches acontecem. E eu nem coloquei isso aqui, mas um dos objetivos é a gente tentar definir um tipo de entropia para isso aqui. A gente pode falar mais, eu não vou chegar aqui, mas é uma das coisas que a gente vai tentar fazer. Tá. É impossível a gente testar todos os números naturais. Não dá, porque todos os números naturais são infinitos. Né? A gente não consegue testar todos. Como é que a gente consegue uma boa amostra de números naturais para fazer algum tipo de estatística? Bom, aqui eu vou fazer um procedimento de escrever um número natural de uma forma curiosa. A gente vai escrever ele como 2 elevado a 1 N1 mais um outro número natural mais 1. Por que fazer isso? Porque parece interessante. E aí a gente vai pegar esse segundo número natural aqui e vai escrever da mesma forma. 2 menos 2 mais um outro número natural mais 1. E a gente vai continuar fazendo isso, né, até que a gente encontre um certo número natural que seja só 2, seja um múltiplo, uma potência de 2, sem ter esse mais 1 aqui, que esse n aqui seja 0. Certo? A gente vai fazer isso, é um algoritmo para transformar. Porque assim, dentro da teoria de números, a gente pode pensar em representações dos números, né, que a gente está estudando. A gente pode ter representações em base 10, que são os números que a gente estava vendo aqui. O 27 é uma representação em base 10 de uma quantidade. Aqui a gente vai só mudar a forma de escrever o número. A gente, em vez de escrever ele como 10, ou qualquer número, a gente vai escrever como assim. Aí a gente coloca um dentro do outro, vai ficar esse termo estranho aqui. Você nem precisa entrar aqui. Não presta atenção nisso aqui, não. O ponto é que isso aqui, quer dizer, se alguém tiver dúvida, vocês podem perguntar. Não estou dizendo isso, mas tipo assim, se não quiser, né, é uma sequência, né, a gente pode fazer uma distributiva, o chuveirinho dentro disso aqui, porque é um produto de vários termos. A gente chega que o número natural vai ser escrito como 2 na N1, 2 na N1 mais N2, N1 mais N2 mais N3. Esses N's são, né, esses aqui que aparecem nessas sequências. Até que a gente chegue num final, onde a gente decompôs o número da melhor maneira possível. E esses conjuntos de expoentes, N1, N2, N3, N4, até Nn, podem ser pensados como uma representação do nosso número natural. Em vez de a gente escrever, né, a gente pode, é isso, né? A gente pode usar esse conjunto aqui de números N, que a gente está dando o nome de N, usa a letra N, para representar o nosso número natural. Por exemplo, o 7, a gente vai escrever 7 como, usando aquele algoritmo, né, que funciona, 2 na 0, mais 2 na 0, mais 1, mais 2 na 0, mais 1, mais 1. Se você quiser isso aqui, 2 na 0 é 1, 2 na 0 mais 1 é 2 na 0, dá 1, mais 2 na 2 dá 4, 4 mais 2 mais 1, 7. Então aqui a gente tem 0, 1, 1. 0, 1 é o 7. É uma coisa, o 26, 1, 2, 1. Você pode fazer isso, né? E a ideia nossa aqui é usar esse tipo de coisa para selecionar condições de maneira mais simples. Porque como é que a gente vai selecionar um número? Porque a gente vai precisar trabalhar com números muito grandes. Como é que a gente seleciona um número dentro desses? Porque a gente tem muitos números entre, sei lá, 10, 2 na
60, que era aquele maior número lá, e 2 na 61. E tem muitos números, como é que a gente seleciona um ali? Por que esse número é melhor que aquele outro? A gente diminui a complexidade fazendo esse tipo de análise, tá? Aí, beleza, vamos lá. Se a gente aplicar o log 2 no número, se a gente quiser saber qual que é o logaritmo de base 2 desse número, tá? E a gente fizer isso aqui, nesse produto, a gente vai ver que o log 2 de um produto, só que é um produto que só esse primeiro termo aqui está sozinho. Então, esse primeiro termo é 2 na M1, dá para somar esse M1 log 2 de 2, cai só o expoente, fica M1 mais log 2 do resto. Vocês podem parar e perguntar em qualquer momento, né? Mas não se apeguem aos detalhes também. O que pode acontecer é que se a gente tiver um N muito maior que 1, em princípio a gente pode pensar que a gente pode ignorar esses mais 1 aqui, ó. Porque a gente está somando mais um, só que no fundo a gente pode pensar que eles não existem. Pensar, não, a gente pode aproximar, vamos ignorar eles e ver o que acontece. Aí a gente chega que o log de n é a soma desses expoentes, porque cada vez que a gente aplica o log, cai o n e soma. Cai o n e soma, cai o n e soma. Então o log de n é aproximadamente, em princípio, chega nisso aqui. Só que se você para fazer a análise de fato, a gente descobre que a função, a gente chama isso aqui de o arredondamento para baixo do log de base 2 do número é a soma dos nossos n's. Tá? Então, se o log 2 das, sei lá, 60,4, 60 vai ser a soma dos nossos n's, independente de quantos eles são, se é um vai ser 60, se for vários, todos eles vão estar distribuídos de maneira que a soma dê 60. Tá? Isso aqui vai ajudar a gente depois, mas isso aqui é útil, por enquanto, tá? Vamos manter isso aqui. Que tipo de número que a gente trabalha? Bom, coisas do tipo isso aí. Esse número aí é uma sequência com, sei lá, eu não contei aqui, mas tem uns 100, uma coisa de 100 números n's aqui. Curiosamente são todos primos aqui, uma sequência de primos. Isso aqui também é interessante, a gente está tentando estudar. Que número é esse? É esse número aqui. Tem nome? Não tem. É um número muito grande. Então, dessa forma a gente transforma a tarefa de selecionar um número como esse aqui. Não tem nenhum tipo de algoritmo que diferencie esse número do seu sucessor ou do seu antecessor. Que diferença faz? É muito número para selecionar. Então, transforma a tarefa de selecionar números tão exorbitantemente altos em selecionar números pequenininhos, só que vários deles, né? E aí eu faço o algoritmo reverso para chegar em qual número era originalmente. Então, por isso a gente fez todo esse trabalho em princípio. E aí depois a gente vai usar isso aqui para tentar entender também alguma coisa de complexidade que possa surgir aqui. Então, aqui a gente tem, a gente pegar, por exemplo, esse número aqui e colocar na primeira coluna desse nosso. Esse aqui é um mapa de calor, mas a cor representa o número desse do M, né, e a linha é qual M que é. Né? Então, a primeira linha é o primeiro M, a segunda linha é o segundo, o terceiro. Então, cada linha é um. E a gente evolui com base na órbita do nosso, aquela regrinha do grão de arroz lá, tá bom? E a gente vê como é que vai mudando esses M's ao longo do tempo. Como é que vão mudando cada um desses ali ao longo do tempo, cada um desses nossos entes, né? Cada um dessa nossa representação. E a gente pode ver que a soma deles, essa curva em vermelho aqui, vai muito bem com a própria série da Clothes, com a própria evolução daqueles números atrás. Então, de fato, a nossa aproximação de que a soma deles é igual ao número está interessante. E o que a gente pode pensar é que, beleza, o tempo passa para cá, o tempo está aqui. A gente pode pensar que cada linha desse nosso mapa é uma série temporal, é como se fosse um sinal, um som. Vamos pensar num som para trazer para algo mais cotidiano. Cada linha é um som que está sendo tocado, e no final das contas você está somando vários sons que estão se transformando nesse sinal mais complicado aqui. Para quem talvez já fez um cálculo da matemática, vai entender talvez quase na ideia de uma transformada de Fourier. Né? Ou, enfim, é por aí. Mas só que não tem nada a ver com transformada de Fourier, mais para uma forma de decompor os números. Tá.
Daí a gente vai fazer esse processo de transformar as séries em estacionárias, por quê? Bom, lá no começo, voltando bastante, só para esse 27 aqui, essas séries não são estacionárias, mas a gente não consegue ver, sei lá, elas são números muito pequenos para a gente dizer, sei lá, se isso aqui está caindo, se está subindo, tá, os números são muito pequenos. Então a gente vai lá para números muito grandes, como esses daqui que a gente está trabalhando, e vai ver como é que acontecem essas quedas, né? Aplica a nossa regra e a queda acontece, aqui está a escala logarítmica, é uma queda quase exponencial. Tá? E isso é, digamos assim, interessante, porque quer dizer que exponencialmente, isso aqui decresce exponencialmente e a gente consegue fazer um fit, descobrir qual é a tendência dessa queda, né? E tentar descobrir qual seria e aí a gente começa a fazer estatística, tentar tirar médias, tentar tirar a média do decaimento, né? Mas aqui são só algumas das órbitas, né? Das nossas sequências de granizo, né? Do mapa de cores. Aí o que acontece, a gente faz esse fit, a gente descobre qual que é a tendência e a gente faz a diferença da órbita para o fit, para saber mais ou menos o quão longe da média está se comportando essa nossa sequência. A gente chega em coisas assim, que são séries, e aí sim a gente pode dizer são mais estacionárias, ou seja, muda menos ao longo do tempo do que, e veja, aqui vai de menos 4 a 4, aqui é de 60 a 0, que transformou em algo um pouco mais tratável, tá? Do ponto de vista de séries temporais, é mais interessante trabalhar com isso. Se você fizer com números maiores, fica melhor ainda, de 500 a 0, você pega o fit, diminui o ponto da tendência e você chega em coisas bonitinhas, gráficos bonitinhos. Parece que a gente, vamos dizer que vocês nunca viram algo parecido com isso aqui, assim, tipo, sei lá, um gráfico de, sei lá, bolsa de valores, não lembro, né? Não sei. Então, chega em coisas que aqui a gente não vê e a gente começa a ver dessa forma de observar. Bom, dentro da análise de séries temporais eu falei sobre transformar de Fourier ali, só para dar um panorama geral do que a gente vai fazer para entender que tipo de série que é essa aqui. Isso aqui é uma série temporal, os números estão variando ao longo do tempo. Pode ser essa série aqui muito bem. Essa série aqui, temporal, ela evolui no tempo. E a gente pode pensar ela como uma soma de várias frequências harmônicas, vários senos sendo somados, né? Você tem senos com frequências diferentes e intensidades diferentes desses senos. E a gente tem então que o nosso sinal é uma soma de intensidades de coisas que oscilam com frequências diferentes. Você soma várias frequências com intensidades diferentes, meio que quando você toca um acorde musical no violão, você não está tocando uma nota pura, você está misturando várias coisas que somadas vão gerar um dó. Né? São várias frequências diferentes, é a mesma ideia. Você pega várias frequências diferentes, várias coisas que oscilam diferentemente e encontra uma série que é diferente daquelas originais, né? E aí, claro, você faz matemática, isso aqui tem técnicas, enfim, não vem ao caso, mas a ideia geral é essa, você pegar coisas que parecem muito complicadas e dividir nas partes que as geraram. Então essa análise a gente vai fazer com isso aqui, a gente vai fazer aplicar essa análise de série temporal aqui, para analisar um negócio chamado espectro de potência e cor de um sinal. Vamos lá. A gente está falando que isso aqui tem cor? Não, calma. Quando a gente faz essa decomposição do espectro de frequências, quais são as frequências que se somam para gerar esse número, a gente chega em uma certa intensidade para cada frequência. Uma frequência mais intensa, outra frequência nem existe. Alguns sinais na natureza, a gente diz que eles são coloridos porque eles apresentam um espectro contínuo de frequências. Não existe frequência que não está ali, mas sim um espectro contínuo. Que de forma, e aí dependendo, aqui a gente tem a frequência, e aqui quão intensa é essa frequência. E a gente dá uma cor para cada uma delas, dependendo da curva que ela segue no nosso gráfico. Aqui é gráfico de log também, é logaritmo. O que sai de fora é o ruído branco que eles chamam?
Então, ruído branco a gente vai falar, o que sai fora, na verdade, é um desvio mais estatístico. Tá? Tipo, tem a ver com a dificuldade da gente fazer a análise da série, porque a série teria que ser infinita. Se a série fosse infinita, que não faz o menor sentido, mas se a série fosse infinita, a gente não teria esses picos aqui, essas foras, essas regiões fora. Porque como a gente trunca a série, tem frequências que não tem tempo de aparecer, tem frequências que, né, ou que aparecem mais do que outras, então, em tese, o que importa pra gente é a tendência, o central. Tá? Mas é interessante perguntar isso porque eu tive bastante problema com isso. Estudando isso aqui, eu via, pô, esse ponto aqui está me atrapalhando, né? Eu precisava descobrir qual que é o expoente, esse ponto aqui está saco chato. Eu preciso tirar esse ponto, preciso tratar esse dado, e aí isso acaba sendo interessante. Né? E aí, o que acontece é que esse tipo de espectro de potência, que a gente chama, que esses três aqui, o cinza, o rosa e o marrom, a gente chama de lei de espectro 1 sobre F. Porque a frequência, quanto maior a frequência, menor é a intensidade do espectro. Então, 1 sobre F, um alfa ali, se alfa for igual a 0, a gente tem esse caso aqui. Para que é alfa igual a menos 1, é que alfa igual a menos 2, e teria os intermediários ali, que não são os casos. O que interessa para a gente é esses três. O ruído branco, que você falou, é o caso do meio aqui, que é todas as frequências têm a mesma intensidade. O ruído branco é o mais aleatório que você consegue encontrar na natureza. Né? Então, o ruído branco, não existe um motivo para uma frequência maior ou menor ter mais intensidade do que outras. Então, todas as frequências têm a mesma intensidade, todas as frequências são chamadas da mesma forma, e a gente encontra um negócio que não faz sentido nenhum, é completamente aleatório. Se a gente diminui um pouco a intensidade de frequências mais altas, né, a gente vai para o ruído rosa, que é esse caso aqui, onde frequências mais altas são menos prováveis, frequências mais baixas são mais intensas, não menos prováveis, são menos intensas e frequências mais baixas são mais intensas. E aí, se a gente diminui mais ainda a intensidade de frequências altas, a gente chega no ruído browniano, que vem daí. É claro, o browniano vem do Robert Brown, que foi um físico do século XIX, final do século XIX, do século XX, que estudou o movimento de pólen de flores. E descobriu que, na verdade, o movimento do pólen da flor, ele segue um movimento que ele não chamou de browniano, né? Mas depois as pessoas, por ele ter estudado, chamaram de browniano em nome dele. Então, esse movimento errático das partículas, que não é esse aqui, as partículas não seguem um negócio assim, ó, não oscilam tanto, as frequências, porque comprimentos de onda menores são frequências maiores, então as frequências maiores elas aparecem cada vez com menos intensidade aqui, percebam? Cada vez menor a intensidade das frequências menores, aqui, frequência é uma constante sobre o comprimento aqui, às vezes pode ser a velocidade, mas a gente não está trabalhando com ondas exatamente. Né? Então o inverso a frequência é o inverso do comprimento de onda. Então, frequências altas, ou seja, comprimentos de onda baixos, pequenos, quase não aparecem aqui. O que você vê são comprimentos de onda grande, que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e demora para acontecer. Então, as frequências baixas, os comprimentos de onda grande, são os que mais aparecem no ruído browniano. Enquanto no ruído branco, tanto você consegue encontrar frequências grandes, frequências baixas, eles aparecem na mesma intensidade. Tá, e daí? Isso aqui é uma série da Coulomb, que eu tirei ali do meu mapa. Ou seja, a Coulomb, se você pegar uma outra série aqui, naquele nosso método de transformar numa série estacionária, você pega ela, você faz o processo de espectro de potência, você descobre qual a frequência, qual a intensidade de cada frequência, você descobre que é F na menos 2, que é justamente esse caso aqui. Que é justamente o caso de movimento browniano. Então, esse movimento que está acontecendo aqui é movimento browniano. Só que aí surge um problema. Beleza, a gente conclui isso aqui, eu pego várias condições iniciais, faço um ensemble estatístico, faço toda uma análise de várias possibilidades, de várias condições iniciais diferentes, e eu vejo que na média esse expoente é sempre menos 2. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, a gente consegue fazer uma distribuição estatística. Só que isso já é um problema gigantesco para a gente, porque o que é isso aqui? Primeiro, isso aqui é muito raro na natureza, tá? Movimentos do logaritmo de uma variável, a gente está trabalhando com o logaritmo de uma variável é browniano, a gente chama isso de não movimento browniano, mas movimento browniano geométrico. Não
termo técnico, mas que na verdade isso aí é muito raro, acontece justamente em preço de ações. E o Gabriel falou mais alguma coisa, mais algum lugar onde acontece, mas eu não lembro. Mas é extremamente raro. Então a gente começa a encontrar um negócio extremamente raro na natureza, num negócio muito simples. E eu acho isso interessante, né? E isso gera uma série de problemas, porque aqui a gente está gerando um negócio que o movimento browniano vem da ideia de coisas aleatórias. Os passos do movimento browniano são muito grandes. Ou seja, um passo não tem nada a ver com o outro, mas a soma desses passos sim passa a ter uma certa memória, passa a ter uma certa relação. Então a gente tem algo que é determinístico, que é essa série aqui, gerando algo que a gente só vê em processos aleatórios. Por quê? Não sei ainda, né? A gente está tentando entender e dificilmente a gente vai chegar a uma conclusão tão clara, mas pelo menos a gente está colocando a ideia, colocando, ó, isso aqui na verdade, os matemáticos fazem isso aqui de maneira, usando, eles não fazem simulações, eles estão fazendo aproximações, usando métodos estatísticos, usa o fato de que 50% dos números são pares, 50% são ímpares, então na média você vai estar indo para cima ou para baixo, você está multiplicando por 3, às vezes está dividindo por 2, então na média você estava indo para cima e para baixo de maneira aleatória, eles dão um jeito de mostrar que é browniano. Mas eu acho mais bonito fazer fisicamente, eu gosto de física, por isso que eu estou fazendo mestrado em física. Né? Então a gente chegou nesse problema, a gente tem determinismo sendo gerado por coisas aleatórias. Não, a gente tem coisas aleatórias, ou que parecem aleatórias, sendo geradas por determinismo. E eu vou deixar vocês passar por mim, porque eu não vou responder, porque não tem ele, não sei. Daí isso aqui é o que eu tinha para mostrar até agora, sobre isso. Claro, faltou uma última perguntinha. Como é que a gente consegue definir avalanches, coisas como mega quedas nesse nosso mapa? Coisas que, lembrando dos outros sistemas lá, será que, e se a gente consegue definir essas avalanches, será que elas vão seguir alguma coisa parecida com isso aqui? Seria legal seguir, não sei, não tenho o que imaginar, né? Beleza. Como é que a gente definiria uma avalanche na Codes? Para finalizar, lembra lá daquela nossa representação? 2M1 vezes 2M2. Se a gente tiver esse valor aqui de 2M1, ele está multiplicando todo esse parênteses aqui. Então, se esse M1 aqui não for zero, a gente tem um número par. A gente tem 2 vezes alguma coisa. Então, o M1 nos diz para a gente quantas vezes a gente pode dividir esse número aqui por 2. E dividir por 2 é o que vai gerar a nossa série cair, né? Então, se a gente souber como é que o valor do M1, a gente sabe quantas vezes esse número vai ser dividido por 2. Né? Na verdade, ele vai ser dividido por 2 elevado a M1. Ele vai ser dividido por 2 uma vez, 2 vezes, M1 vezes, até se tornar um número ímpar. Né? Aí isso aqui vira 0, e aí ele precisa ser jogado na outra regra. Então, a gente consegue definir o tamanho da queda do número, da queda do número por meio desse valor de M1. É 2 elevado a M1, é o tamanho da nossa avalanche, nosso S. O tamanho de avalanche é 2 elevado ao valor de M1. Ou seja, o log na base 2 do nosso S é o M1. Né? Fica o log dos dois lados, o M1 cai, e o M1 é o log da base 2. Então, quer dizer, se eu souber qual que é a distribuição dos M1s, eu sei qual é a distribuição das avalanches. Então, eu posso pegar uma série, dentro daquele pontuado aqui, tem vários M's, até o M40, e analisar só a primeira linha. Contar quantos M1 vale 1, quantas vezes o M1 vale 2, quantas vezes o M1 vale 3, 4, 5. Fazer a mesma coisa que o pessoal fez lá no modelo de caixa de areia, de contar qual o tamanho das avalanches. É isso aqui. E aí quando você faz isso, uma linha reta, né? Eu suponho que pareça uma linha reta. Num gráfico de log, ou seja, e é S na menos 1, ou seja, 1 sobre S também é um fenômeno extremamente raro e característico de sistemas complexos. Então a gente saiu da regra mais simples que a gente tinha, quer dizer, não mais simples, mas uma regra muito simples, que a gente poderia ficar brincando a noite inteira aqui de tentar descobrir como chega em algo que aparece em sistemas extremamente complexos, terremotos do tamanho da Finlândia, da costa da Noruega, coisas que podem ser úteis, podem não ser úteis, mas que aparecem
dentro desse nosso estudo. Então, vamos conclusões. A gente chegou à conclusão de que as leis da física são simples e o universo é complexo. A gente concluiu que complexidade e variabilidade são a mesma coisa, são sinônimos, né? Ser complexo está relacionado com variável, algo variável. A gente conclui também que modelos simples podem reproduzir dinâmicas complexas, isso pode ser interessante para a gente estudar algum tipo de coisa no universo. E a gente fez uma extrema bela, pelo menos eu acho, ponte entre teoria de números e física, que pode se estender de outras formas também. Tem bastante forma de estudar teoria de números e física envolvendo hipótese de Riemann, coisas que me interessam também, mas dentro dessa nossa proposta que a gente fez, foi isso aí. E eu termino aí então com uma frase que eu achei também muito bonita no livro dos Miseráveis. Quem pode então calcular o curso de uma molécula, como que a gente sabe que a criação dos mundos não é então determinada pela queda de grãos de areia? Que é uma ideia desses pares. Então é isso, né? Eu deixo aqui meu contato, né? Se alguém tiver dúvidas. Eu queria agradecer a CAPES pelo financiamento que eu falei, ao programa de pós-graduação em Física da UFPR, porque me deu espaço, me deu estrutura, né? Ao meu orientador, o professor Marcos Gomes, a gente discutiu bastante coisa. O professor Antônio que fez o convite, vendeu o peixe no começo aqui, foi legal. E a todos pela presença, né? Então muito obrigado. E aí a gente vai para perguntas. É isso. Obrigado. Só uma perguntinha, como livro sobre a área de pedagogia, mas com curiosidade, se for pertinente, se não for pertinente, tu me corrija. Dentro do meu entendimento, a física complementa a matemática? A física complementa a matemática ou a matemática complementa a física? O que você podia, para uma pessoa que não está dentro da área? É uma pergunta difícil, né? Como as boas perguntas são difíceis. Mas, eu não sei, eu tenderia a puxar a sardinha para o lado da física, né? Para dizer, a física complementa a matemática está lá no campo, a gente vem ali e puxa no real. Mas, não, é algo que não existe um complementa o outro, eu acho, e o outro um complementa mais um que o outro. Talvez a gente pode pensar, eu gosto de pensar na matemática como uma linguagem, né? Uma linguagem, não, é uma das formas de pensar a matemática, não a única, mas eu gosto de pensar dessa forma. E aí, ou quase como uma ferramenta, mas não só como uma ferramenta, que vai ajudar a gente, vai ajudar, não sei, né? vai fornecer formas com que a gente possa trabalhar com o mundo, né? Então a matemática, para mim, ela vai ser mais uma ferramenta, né? Mas eu ainda não deixo de olhar para ela de uma maneira bonita, de uma maneira como algo, uma arte, talvez, por si só. Eu dou pergunta, desculpa. Não, mas